Está comigo aqui hoje Dr. Lawrence. Dr. Lawrence é um amigo, é um irmão. E a cada momento que a gente faz um procedimento em algum paciente, a gente está deixando um bem ali, né? Essas triagens são muito importantes, porque nas triagens a gente tem uma gama enorme, igual eu te falei, de 50, 60 triagens para 12 alunos, e aí eles conseguem chamar as cirurgias e consegue até uma troca entre eles. Professor coordenador do curso de especialização e atualização em implantodontia. Ele está como coordenador do curso de cirurgia oral menor. O nosso banco de pacientes, o nosso banco de pacientes na ABO é uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa. Ela assusta os alunos, porque, como você disse, assim, a minha vida, ela, com a ABO, ela se confunde muito, porque eu... Oral menor. Oral menor, esse curso é legal, fantástico esse curso. É. Eu sou suspeito. Sou suspeito porque desde os terceiros molares, as cirurgias para-ortodônticas, para-endodônticas, cistos maxilomandibulares, tumores. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, colegas cirurgiões dentistas, amigos da área de saúde. Hoje, no nosso segundo encontro no nosso podcast, nosso projeto da ABO, que tem o objetivo de trazer de maneira mais próxima a nossa associação, os nossos coordenadores. Estamos com uma presença ilustre no nosso ABO Podcast. Está comigo aqui hoje Dr. Lawrence. Dr. Lawrence é um amigo, é um irmão. Ele está presente na minha vida desde que eu era menino. Então, é motivo de muita honra. E hoje ele está aqui como professor coordenador do curso de especialização e atualização em implantodontia. Ele está como coordenador do curso de cirurgia oral menor e faz parte aí das diretorias para ajudar a engrandecer a nossa associação ao longo de anos. Dr. Lawrence tem uma história muito bonita com a ABO, fez a sua formação na associação, do curso de especialização em bucomaxilo, e de lá construiu sua carreira aqui em Uberlândia e hoje doa seus conhecimentos para as novas gerações. Professor Lawrence, muito bem-vindo ao nosso ABO Udcast. Ô Sérgio, para mim é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e é muito bom ter essa oportunidade da gente poder passar um pouco do que a gente trilhou durante esses anos aí da cirurgia, né, da implantodontia. E eu fico muito honrado quando você fala que eu participei da sua vida, e eu tenho lembranças mesmo de você mais novo que você já é ainda, mas, né, de acompanhando os procedimentos. Foi um momento muito bom na minha vida, muito bom de conhecimento, de formação. E eu estou aqui para conversar com você e que eu puder esclarecer aí dos cursos, né, que a pessoa tem dúvida, às vezes o colega tem dúvida do que a gente faz e a gente oferece na BO, e também para falar um pouquinho sobre, como você disse, assim, a minha vida, com a BO, ela se confunde muito, porque eu tô desde o início, né? Eu tô lá desde quando a gente estava no edifício executivo. Meu curso de especialização, ele se iniciou no prédio do executivo e finalizou no novo prédio. Mas eu estou aqui à disposição e para a gente ter um bate-papo tranquilo aí. Né? Muito bem, então vamos começar. Vamos lá. Eu estou começando os podcasts com os nossos convidados com uma pergunta inicial para todos. Como que a odontologia chegou na sua vida? A odontologia, né? E essa pergunta é interessante porque ela me remete lá mesmo, muitos anos atrás. E quando aconteceu de eu decidir pela odontologia, eu tinha algumas primas que já eram dentistas, né? Então a minha família eu tinha uma tia, tinha umas primas também que eram formadas em odontologia, e na verdade a minha veia inicial era para tentar alguma coisa para fazenda. Então meu pai conversava muito com meu pai, falei, pai,
mexer com a fazenda, como que vai ser e tal. Uhum. E naquela época, meu pai ele me aconselhou a fazer alguma coisa que eu pudesse ter uma, vamos dizer assim, ser mais independente, né? E aí foi onde surgiu a odontologia na minha vida. Eu fiz a faculdade em Uberaba, na Uniub, me formei há muito tempo, como se diz, em 94, né? Ah, não tanto tempo assim. Hoje, quando eu dou aula lá, eu falo assim, olha, em 94, quando eu formei, eu falo, professor, eu não era nascido. Em 94 eu assisti a Copa do Mundo, Brasil sendo campeão. Isso aí, foi quando eu colei grau, e aí eu passei um ano no Exército aqui de Uberlândia. Foi uma época muito boa também. A gente, quando forma, tem poucos pacientes, ou quase não tem pacientes, e eu tive a oportunidade de poder, nesse momento, entender melhor a odontologia, depois que a gente saiu da faculdade, né? E logo nesse momento eu comecei com o professor Mariano, tá? Então foi exatamente quando eu saí do Exército, eu lembro direitinho que eu dei baixa e eu entrei com o professor Mariano para fazer a residência no Santa Genoveva. Certo. Você já fez Você ingressou com ele já no curso. Qual curso que era? Você acha que era o segundo curso, terceiro curso? Não. Isso é antes dos cursos, porque na verdade o Ricardo era um residente e com a oportunidade do Ricardo me apresentar para o seu pai, eu entrei como R2. Então a gente ficava no Santa Genoveva, não tinha o curso de especialização ainda. E logo que eu entrei no curso de residência, o seu pai abriu a primeira especialização. Eu não fiz parte da primeira turma. Foi até um debate que eu tive com ele. Ele falou, não, continua aqui comigo na residência, vai ser melhor, você vai ver mais coisas. E foi o momento que eu mais aprendi na minha vida, assim, disparado. Naquele momento você ficava 24 horas com ele? Como é que era, assim, a experiência a gente tinha com ele lá? Então, era muito legal. Seu pai, ele fazia um esquema da gente ficar uma semana com ele. Tá? Então tinham 4 residentes, ficavam uma semana com ele. Só que, como tinha alguns que eram de fora e muitas vezes não conseguiam, tinha família, e eu era um solteiro e estava doido para aprender, eu ter a oportunidade de acompanhar seu pai, para mim foi fantástico, porque eu não entendia aquele mundo de cirurgia. Quando eu entrei, assim, que eu vi porta aberta de hospital para dentista, para a gente poder trabalhar com trauma, eu fiquei encantado, achei muito legal. E aí eu fui o fominha da turma, vamos dizer. E seu pai, acho que ele, vamos dizer assim... Ele aproveitou. Ele me abraçou, ele pegou e falou, ó, não tá vindo fulano, você pode vir e ficar. E aí eu fiquei na residência quase que tempo integral. Eu até brincava com ele que eu tenho o número das cirurgias que seu pai fez, eu tenho todas as cirurgias anotadas na agenda, tem observações de cirurgia, sabe? Então, o que eu aprendi ali, eu anotava. Até hoje eu brinco assim, falo assim, eu tenho que recorrer à minha agenda para me lembrar do que foi, porque eu lembro de ter essa cirurgia. E o professor Mariano, ele realmente foi um grande divulgador, né, da bucomaxila. Nesse momento, ele fez o primeiro curso de especialização, primeiro de Minas Gerais, tá? Esse curso, acho que você sabe, foi o primeiro curso de especialização de Minas Gerais em bucomaxila. E era uma diretoria que estava lutando muito para erguer a BO, para construir a BO, sabe? Eu estava muito de fora, eu era um aluno. Mas eu lembro muito do Dr. Marcos Dib, do professor Ailton, professor Rogério, professor Mariano, Hadi, até o doutor Índio eu lembro, a doutora Dirce Polidoro, eu lembro desse pessoal da diretoria, apesar de eu não ter tanto contato, mas seu pai sempre estava em contato, e eu lembro da luta que era para poder construir o prédio novo. E aí a segunda turma de especialização, eu já ingressei e já consegui começar no executivo, no edifício executivo, e nós fomos lá para... Bem dizer, então, você foi fazer especialização só para formalizar, porque o conhecimento praticamente já cirúrgico, né? O conhecimento cirúrgico ali já estava impregnado. Eu acredito que eu não posso falar que eu não aprendi tanto na especialização, mas eu aprendi muito de estar na residência com seu pai, porque eu convivia a primeira turma.
Então eu ia para o hospital nas cirurgias que tinham da primeira turma. E além de tudo, quando não tinha cirurgia que era da especialização, que era do seu pai, eu estava junto com o professor Mariano o tempo inteiro. Então foi um aprendizado, mas aprendi muito também na especialização, né? Foi muito bom. Foi um momento assim de assimilar, né? O HD está muito novo espaçoso, ainda, espaçoso. Girando rápido. E foi muito bom. Esse momento, Sérgio, assim, se você me permite dizer, esse momento aí eu comecei a montar meu consultório, porque eu tinha oportunidade de fazer cirurgias quando seu pai viajava. Então, seu pai viajava e eu ficava olhando o consultório, fazendo os curativos, e ele permitia que eu operasse as pessoas no consultório. Então, eu pegava a auxiliar e ela operava comigo enquanto seu pai estava viajando, né? E era muito bom, me ajudou bastante. E depois eu montei meu consultório, né? A Oral Clínica, em 97. Que bom. Em 97 nós iniciamos aí o consultório, e aí eu estava com o consultório, os hospitais com seu pai, e eu passei num concurso público aqui da prefeitura do Ipremo. Foi muito importante também na minha vida, não posso esquecer esse período, porque nesse período nós éramos 80 dentistas e eu era um único cirurgião. Então eu tinha 79 dentistas triando cirurgias, né? Então eu operei, peguei mão, eu aproveitei para pegar um horário noturno. Peguei o horário das 19 horas até as 22. Para não atrapalhar o dia a dia. Para não atrapalhar, acompanhar as cirurgias do Dr. Mariano, acompanhar. Eu tinha vontade mesmo, era muito fominha mesmo para poder acompanhar. E foi um período que foi importante para a formação, né? Mas o bucomaxila, ele tem que ser fominha, né? Senão não... Por muitas vezes eu penso... muitas vezes eu tinha esse pensamento. Eu falava, nossa, hoje eu vou lá para o hospital para ver coisas que eu já sei. E toda vez eu aprendi alguma coisa. Não tinha nenhuma vez que era tudo que eu já sei, não. Tinha o que eu já sei e mais um pouco, né? Verdade. Muito gostoso a cirurgia. Muito bom. Essa é uma das nossas... Nossa profissão nos dá um dos privilégios, né? De fazer com que nenhuma cirurgia seja igual a outra. Sim. Né? Você sempre não é se só prepara, o ato né? técnico de operar, né? É o ato de raciocinar a cirurgia, preparar a cirurgia. Isso, planejamento. Depois, o pós-operatório, né? Eu costumo fazer uma relação quando a gente vai falar nas aulas lá pros meninos. Né? A gente faz aquela parte de aulas de enxertos ósseos, né? Sim. E a gente fala, pessoal, qualquer cirurgia é igual você preparar um plano de voo. Um avião que está se preparando para sair. Ele, antes de decolar, ele tem que saber se o combustível está cheio, se já foi feito todo o embarque, se já colocou todas as malas. E as intercorrências, né? Isso mesmo. E lá no plano de voo tem que saber, ó, se não der para ir para a cidade tal, vai para a cidade... Exatamente, o plano B. O plano B e o C, né? Para poder importante. Resolver aquela situação, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso que você está falando de planejamento... Logo no início eu entendi que o planejamento ele vinha no início mesmo. Então eu acompanhava, discutia com o professor Mariano, como discutia com o Ricardo. O Ricardo foi uma pessoa importante demais na minha formação, porque o seu pai às vezes ficava um pouquinho mais distante, né? Era o doutor Mariano, então eu falava, poxa, essa pergunta é até idiota de eu conversar com o professor Mariano, mas o Ricardo estava ali, aí era uma... E assim, foi bom, ele ajudou muito também na minha formação. Que bom. Viu? Foi pessoas que a gente tem que lembrar, né? Mencionar, porque foi muito importante, né? Com certeza. Olá, é engraçado, né? Como que a gente, ao passar o conhecimento, né, para essas novas gerações, a gente traz de como que foi passado para nós. E a metodologia de planejamento, eu sei que você faz isso na ABO, é uma aula... Antes das clínicas de cirurgia, tem um momento específico, onde os alunos, eles, se tiver ali com... Hoje tem os tablets, né? Hoje é mais moderno, né? O pessoal passa o dedinho em cima do tablet, desenha como que vai ser a cirurgia, mas na nossa época... Na sua época, eu não sei se era um acetato, mas na minha época eu desenhei muita cirurgia em cima de panorâmica, em cima do acetato, falando onde que ia ser os cortes, que tipo de corte, qual é o nome do corte.
saía com pilhas de radiografia embaixo do braço, Isso. seguindo o doutor Mariano para falar, na hora que ele der uma brecha, eu vou discutir esse caso com ele, né? E hoje eu vejo mesmo isso que você falou, nós fazemos isso no curso de especialização, no curso de atualização, a gente tem um momento que a gente discute aquele caso daquele paciente ali, e ali nós vamos definir a abordagem, desde do tipo de anestesia, o que pode acontecer se ele tem alguma probleminha de saúde que a gente precisa adequar, que a gente precisa se preparar para durante a cirurgia, né? E só vendo, tanto que é interessante isso, Sérgio, é que quando a gente começa os planejamentos eles são muito disformes, mas à medida que a turma vai caminhando, e eu tô vendo isso agora na turma de especialização que ele tá no 13º mês, né? Nós estamos iniciando uma agora amanhã, já está uma turma completa. A especialização de implante, são 2 turmas rodando simultâneo, né? São 2 turmas rodando simultâneo, nós estamos com uma turma que está no 13º módulo, e amanhã nós estamos iniciando, nós já estamos parece que com 12 alunos matriculados para a gente iniciar também essa outra turma, e a gente vai a cada ano inserindo outra turma. Mas voltando para o que eu estava te falando, é que o planejamento ele vai ficando homogêneo à medida que a turma vai caminhando. Então parece que a filosofia ela vai se enquadrando e você já, no começo você fala para eles escutarem. No final você está esperando eles falarem o que você quer escutar, porque você sabe que vai ser unânime. Então é muito bom, é muito bom. A gente vê a importância. Vai equalizando, né, o raciocínio cirúrgico, né? De fato, minha opinião pessoal é que a aula de planejamento é uma das principais, não menosprezando as outras, mas é ali que a gente vê as variações, as possibilidades, a possibilidade de complicar ali, o que faz, o que não faz, plano A, plano B, enfim, é isso aí. Muito bom. Professor, mas voltando um pouco, lá na sua graduação em Uberaba, você foi daqueles alunos que já chegou na faculdade, já dedicou os olhares para a cirurgia, ou você passou ali, você foi aquele bucomaxilo que fazia uma endo bem feita, ou fazia uma dentística bem feita, ou falou assim, não vou me aprofundar muito aqui, deixa eu ir também pro lado da cirurgia, porque eu quero chegar depois com o meu caminho mais pavimentado. Sérgio, com toda sinceridade, eu na minha faculdade, eu vivi como estudante. Eu não me preocupei muito, tá? Segui o fluxo. Segui o fluxo, não fui o pior da turma, também não fui o melhor. Sabia dos momentos de responsabilidade, sabia das aulas que não poderia faltar, mas vivi e aproveitei bastante a faculdade. A virada de chave mesmo, onde virou e ali eu falei, poxa, eu quero ter responsabilidade e eu quero ser um bom profissional, ela foi após o exército e a entrada na residência. Entendi. Quando eu entrei na residência, eu falei, poxa, agora é seriedade, agora eu preciso entender e se eu quero ser alguém, eu preciso fazer por onde, né? Quando você já mencionou, mas vamos recapitular. Formou, você já ingressou no exército. Um ano no exército. Um ano, tenente dentista. Como é que era a rotina lá? Era manhã, tarde, noite? Não. Como que era a rotina? No início a rotina era completa, né? Tem aqueles primeiros 45 dias. Tanto é que nós fizemos os 45 dias. Quando a gente terminou essa parte ali inicial eu esqueci o nome, CCS, eu esqueci o nome do início desse trabalho lá do Exército. Mas aí tem médicos e dentistas todos, depois desses 40 dias, aí se divide para onde cada um vai. Entendi. Né? É um processo de treinamento ali, né? Para entender a filosofia do Exército, como que funcionam as diretrizes militares. Na verdade, o nome chama aperfeiçoamento de serviço, eu estou esquecendo o início. Mas aí depois eu continuei no Exército, aí no período da tarde. Né? No período da tarde, nós éramos 4 dentistas e depois a gente tinha um revezamento e eu fiquei 1 ano ali. Foi um período bom. Aqui em Uberlândia, né? No batalhão daqui. Aqui em Uberlândia. Foi um período muito bom. E depois ingressei para residência, igual eu te falei. Depois, na residência mesmo, que eu vi a odontologia com mais seriedade. Né? Eu tentei ali
concentrar todas as forças para que o lado profissional ele vingasse. Entendi que Tá? você começou a sedimentar, né, seus Porque pilares, né? muito novo, né, Sérgio? Eu formei com 22 anos. Então, com 23 anos, eu estava iniciando a residência. Então, é muito, muito novo. Hoje eu acredito muito novo. Eu vejo hoje o pessoal que a gente recebe, né? E eu tento muito me ver na idade deles. Você entendeu? Eu tento muito isso. Eu faço um exercício. Isso é um exercício que eu tento fazer, porque eu olho e eu falo, poxa, mas fulano tá pecando nisso, tá pecando naquilo. Eu falo, não, mas assim não dá. Aí depois eu penso, poxa, eu também já estive nessa idade aí. E a pessoa tem prioridades mesmo, tem uma vida, né? É um exercício de acolhimento, né, desse aluno que está começando ali, né? Mas também não pode folgar muito não, né, Lau? Senão a turma... O Laures, pessoal, o Laures, ele é extremamente metódico, rigoroso. Então, isso aí eu falo de... Eu tento dividir... Com propriedade. Eu tento dividir as coisas e eu explico para eles. Falo, olha, da porta da clínica para fora, aí a gente está conversando e fazendo tudo. Entrou, nós temos que concentrar, nós temos que entender que tem um paciente aqui que está precisando dos nossos trabalhos e tem que ter uma postura legal, né, para que flua normalmente. Com certeza. E Lau, é necessário ser metódico, é necessário ser rigoroso, né, quando a gente trabalha com cirurgias, e isso eu até extravaso a especialidade, a profissão de odontologia, isso a gente vê, a gente tem a oportunidade de trabalhar de maneira multidisciplinar com fisioterapeutas, com fonos, com enfermeiros, com médicos, colegas, nutricionistas, e a gente vê que aqueles mais responsáveis que alcançam seus resultados melhores são aqueles que têm um comprometimento, que são mais metódicos mesmo, né? Existe um momento que você tem que, vamos dizer assim, não precisa deixar o bom humor, mas a brincadeira às vezes tem que ser deixada um pouco de lado, porque demanda de uma certa responsabilidade. E assim, quando tudo está dando certo, não é problema. Mas se você tem algum problema e durante a cirurgia sua postura não foi uma postura profissional, muitas vezes você perde até um vínculo de confiança profissional-paciente, você entendeu? Entendo. Então eu acredito que isso precisa ser respeitado durante o período de trabalho. Você é um profissional, né? Mas eu vibro muito, Sérgio, com a conquista dos alunos, você entendeu? Eu vejo, assim, como você falou do acolhimento, eu vejo eles chegando e muitos chegam e perguntam, falam, professor, o senhor acha que eu vou dar conta de fazer uma cirurgia dessa daqui a um tempo? Eu falo, como não? Como você não vai conseguir? O que é diferente de você, de mim, de outro professor? É só você se empenhar. E a gente vê isso, né? Isso é muito legal de você ver que o primeiro módulo foi de um jeito, o primeiro, segundo módulo, terceiro, a gente está, assim, balizando eles, né? De repente, quando a gente observa, tudo está fluindo, né? E aquilo que era dificuldade, eles esquecem. E aí eu tenho que lembrar, e é onde eu entro. Falo, você lembra que no primeiro módulo você me perguntou? Agora nós estamos aqui no sétimo módulo, você está fazendo a cirurgia, você não está nem preocupado com ela mais, né? Então, é verdade. Assim, eu gosto disso. E é importante ressaltar que nos cursos que você é coordenador, você não restringe cirurgias para os alunos no tocante à questão... complexidade. Fazer a triagem, complexidade. Não. Existe sim um momento certo daquele aluno específico fazer aquele tipo de cirurgia, porque ele tem que passar por outras mais simples. Sim. Mas no curso de cirurgia do oral menor, vamos falar assim, que é onde os alunos mais treinam terceiros molares, eu vejo que eles fazem terceiros molares classe 1, desde os mais fáceis até os classe 3. E apsectomia, né? E bichectomia e o que aparecer. É igual você falou, a gente, por exemplo, você tem os módulos.
E a bagagem teórica, ela vai sendo dada e nas terças-feiras, manhã e tarde, eles vão fazendo as cirurgias. Muitas vezes aquele procedimento chegou antes da teoria, né? E aí o que que a gente faz? A gente pega aquele aluno que vai ser, aquela dupla que vai ser responsável por aquele procedimento e a gente faz um briefing separado com eles, um planejamento, explica para eles, olha, vocês ainda não tiveram essa aula, mas vocês vão fazer esse procedimento, porque esse procedimento não vai poder aguardar 5 meses para vocês terem a parte teórica. Sim. Então aí a gente conversa, faz, às vezes faz uma demonstrativa, né? Flui bem. E eles assustam no início, porque fala, poxa, mas eu vou pegar um dente desse daqui e tal. Eu falo assim, é esse dente mesmo. Vai que eu tô do lado, né, Lauro? E vamos que você vai conseguir, né? E a dificuldade vai ficando cada vez menor, né? Eu vejo isso muito neles, que a dificuldade vai ficando cada vez menor. Eu sou muito ativo na clínica, sabe? Sou um professor que gosta de ficar em pé, eu estou aqui vendo sua cirurgia, mas estou observando o outro que está ali na frente. Eu vejo que às vezes eles estão em dificuldade, de longe a gente consegue observar, porque é um cochicho que um faz com o outro, é uma expressão de espanto, um olhar. Eu sei mais ou menos o que está acontecendo ali, né? Então, a gente também, além de orientar, a gente também assusta. Porque se você, às vezes, a pessoa está num momento à vontade, operando, e você chega, às vezes você tira ela daquela tranquilidade que ela está levando para a cirurgia. Então, eu tento fazer muito essa leitura. Falo, ó, agora não é o momento de eu ir lá. Você entendeu? Deixa ele passar por aquele momento. Deixa ele passar aquele momento. Raciocina um pouco. Isso. E sempre que possível, se eu tiver que abordar, eu peço para colocar uma gazinha lá, pedir para o paciente fechar a boca, eu peço para o aluno dar 2 passos para trás ali, a gente conversa mais reservado e ele volta e volta tranquilo, né? Ô Lau, é interessantíssimo, né? Nós, assim, como cirurgiões que trabalhamos, eu vou fazer um gancho aí só com a questão de relação profissional-paciente. Sim. Não é porque é um curso que a gente deixa de lado o nosso bem maior, que é o paciente que está ali. Claro. Sem ele, nada aconteceria. Claro. Né? Mas esse cuidado, o respeito que a gente tem com o paciente ali, naquele momento, de transmitir, por mais que sejam alunos, Sim. mas que aquele aluno, para estar naquele momento ali, ele passou por uma preparação, ele está apto a estar ali, tem os mentores, os supervisores da clínica, né? Não, são pessoas, assim, eu não posso deixar de falar das pessoas que colaboram comigo, eu não posso deixar de falar. Claro, né? que sim. Mas antes de falar deles, só para esse gancho que você falou, o nosso banco de pacientes. Nosso banco de pacientes na ABO é uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa. Ela assusta os alunos, porque você chega para uma triagem de implante, você tem 70 pacientes, 50 pacientes, você entendeu? Falou, Oslene, eu vou precisar de tantos. Aí chega aquele tanto de paciente. Então, assim, como você disse, o mais importante que nós temos é o paciente. Porque sem ele, nada flui. Não tem a necessidade nem do nosso trabalho. Né? E quando ele está lá e ele é atendido com respeito, ele entende que o trabalho ali tem uma garantia, que as pessoas estão ali, assim, nós não vamos fazer e vamos fugir da cidade. Nós estamos aqui para poder te esperar e vamos tentar resolver. Ou talvez não faremos agora, porque não está no momento de fazer seu caso precisa disso. O aluno entende isso. Você entendeu? Ele entende que o cuidado com o paciente é importante, que é uma das coisas que, para nós que somos professores, cirurgiões, né? A gente tem que ter o feeling do momento de chegar naquela cirurgia. Porque tem muito disso, né? Ah, o professor está roubando a cirurgia do aluno, tal. E lá eu sempre... Aí falando aqui dos professores, né? A Anne Ângeles, que está comigo há tanto tempo, o Gleison, a Giovana, você, quando eu preciso, sempre tá lá. Até seu pai, eu tenho um luxo de falar assim, professor Mariano, dá para chegar aqui na clínica. Então, assim, a gente chega na cirurgia na hora que a gente entende que realmente é importante para o paciente. Porque o paciente também não tem que sofrer. Não pode sofrer. É importante identificar essa linha tênue, né? Isso. E a gente
isso daí eu acho interessante e eu trabalho com meus professores isso. Falo, ó, agora não vamos lá não, deixa lá um pouco. Né? Entendi. E você deixa e a pessoa tá... Professor, você fala, você já incisou, já descolou, já tá pronto? Não, mas vem aqui. Bom, eu sei que ele quer uma orientação da incisão, ele quer uma... Ou às vezes ele quer só uma... Vai que você dá conta. É isso mesmo. Né? A confiança em cirurgia, ela é importantíssima. Muito. Né? Ô, Lau, mas você comentou da equipe, né? É muito importante mencionar, porque a responsabilidade daquele momento de clínica é gigante. São cirurgias, vamos colocar aqui, às vezes 10, 12 cirurgias acontecendo de maneira simultânea. Simultânea, isso mesmo. Gente... Mas é legal, né? Sérgio, porque a filosofia de trabalho, né, do jeito que a gente vai colocando ali, eu tenho total confiança nos professores que ali estão, você entendeu? E são pessoas que me deixam despreocupado. Há pouco tempo eu tive um cartãozinho amarelo aqui de que eu tive que me afastar um pouquinho, né, das clínicas, e eu vi a competência que eles têm de poder levar o curso, levar a clínica, sabe? É uma coisa que funciona muito bem. Te mostrou que você preparou também essa turma com a sua filosofia, né? Para estar no mesmo caminho, né? A gente tenta trazer para próximas pessoas que a gente consegue ter uma boa convivência e que a gente acha que vai ter uma linha de respeito e profissionalismo próximo do que você gosta, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa equipe que eu vou te falar, trabalhar com seu pai e o Ricardo, e assim, foi impressionante como que era sincronizada. A gente tinha cirurgias que a gente entrava assim e a gente não via passar, porque era muito bom trabalhar. O ambiente muito agradável. Um ambiente gostoso, né? Você tá ali trabalhando dentro de um ambiente de hospital que parece que você ficou 5 horas numa ortognática, mas não ficou. Né? Um dos diferenciais que eu tenho que mencionar, que eu vejo, e isso eu vejo que foi muito do meu pai, da maneira como ele passa, assim, é sempre... a calma, né? A calma dele. E outra coisa, você não escuta um palavrão, ele é você muito não bom. Escuta um tom de voz mais acentuado. E não altera. Ele não altera para a cirurgia. A situação ali pode estar boa ou pode estar, assim, naquela situação mais dramática, no momento mais delicado da cirurgia, que é aquele momento, às vezes, que qualquer outro cirurgião, às vezes, chama até pela mãe, fala assim, mãe, me ajuda aqui nesse momento, aqui, que eu não sei. Calma, resolve a situação e tá tudo certo. E ele passa essa filosofia. E outra, ele tem um detalhe importante na cirurgia, porque cirurgias que a gente estende ali para 4 horas de cirurgia, muitas vezes, quando vai dando ali 2 horas e meia, 3 horas, parece que vai se perdendo um pouco o foco do procedimento, parece que o pessoal vai cansando. Então ele dá aquela buscada na turma. Ele falou, gente, vamos aqui. Concentra aqui. Vamos concentrar aqui, não vamos perder o foco, não, que agora é um momento da cirurgia que a gente pode ficar um pouquinho mais relapso e não podemos. Então, ele busca de novo, sabe? Então, quando às vezes a cirurgia fica muito falada, de repente ela volta e não conheço ninguém que faz isso tão bem igual o professor Mariano fez. E eu não consigo nem chegar aos pés do professor vamos dizer assim, de um gerenciamento de cirurgia, porque isso é inerente da pessoa dele. Mas os princípios eu tento levar, né? Eu fiz o gancho porque era justamente nisso, assim, eu tenho falei com o professor Rogério, a gente tocou no assunto aqui no podcast anterior, dessa forma de tratar, né, envolvemos ali a ética, como tratar com tudo isso, e aquela ética, professor e aluno, o professor tem que ter a carga de saber como comportar com o aluno para não traumatizar aquele aluno, porque corre o risco daquele aluno estar fazendo aquela especialização e terminar e falar assim, não quero mexer com isso mais. Isso. Não quero mexer com isso, isso aqui é estressante. Às vezes nem queria entrar na especialidade. Às vezes a pessoa entra para poder entender como é, mas existe o contrário também, viu? Dos que não tinham uma expectativa tão grande dentro de uma especialidade e se descobrem. Você entendeu? A pessoa fala, poxa, eu gosto disso, entendeu? Já tive alunos que entraram
no curso de implantodontia gostando de prótese e saíram excelentes cirurgiões. Como já tive pessoas que entraram gostando de cirurgia e saíram excelente protesista. Então você vê que às vezes a pessoa não teve aquela oportunidade de ter aquele conteúdo. E quando ela tem, parece que bate, né? Isso é legal. É o gatilho que precisava, né? É o gatilho que precisava, né? Professor, falando um pouco mais de maneira específica do curso de especialização em implante. Certo. Aquele aluno que terminou sua graduação ou aquele colega que já trabalha e vai fazer o curso de especialização, ou aquele que fez a atualização e depois foi para a especialização, enfim. Ele vai ter a oportunidade de ter a experiência cirúrgica e a experiência protética, correto? Sim, correto. Então, é um curso, é como se fosse 2 cursos em um, assim, são situações distintas, mas que são conexas. Nossa, Como que é feito? O ponto-chave, assim, eu queria que você falasse que tem a parte da prótese, quem que te ajuda lá na parte da prótese, tocar isso aí, porque a prótese é um paradigma para o cirurgião bucomaxilo. A gente sabe que a gente tem que ter um braço de prótese forte, que chancele a nossa cirurgia e vice-versa. A gente tem que facilitar o trabalho deles, né? Como que é essa conexão de prótese sobre implante com a cirurgia de implante dos alunos e da equipe? Tá. Eu englobaria até mais especialidades, né? Dentro da implantodontia, a periodontia, a parte de oclusão, DTM, enfim. Nós estamos dentro de uma especialidade que ela abrange muitas outras, né? E aí é que tá da gente tentar manter o estímulo, né? De todos, porque muitas vezes você vai pegar um aluno que vai falar, não, eu não gosto de cirurgia. Eu não gosto de prótese, mas ele gosta de ver o caso finalizado com o dente instalado e o sorriso do paciente. Eu falo assim, você gosta, você não sabia. Né? Você gosta, você não sabia que gostava, mas esse suporte, quando eu peguei a coordenação da especialidade, eu fui atrás do Flávio. Flavinho, o Flávio Domingues. Flávio Domingues, o Flávio, eu aprendi... Grande amigo, um abraço, né? Dr. Flávio. O Flávio foi... Professor assim, também, aprendi muito com ele. Eu aprendi com ele, implante, então quando ele trouxe lá em 95, de Bauru, um kit da Nobel, e eu acompanhava, eu montava a mesa cirúrgica e ele descia os implantes, seu pai estava junto, o Ricardo, então eu acompanhei aquele serviço muito junto, e depois eu fiz o curso com o Flávio, de implante. Tem uma liberdade de falar, Flávio, eu preciso disso, preciso daquilo, e ele é uma pessoa que eu tenho como suporte, né? Cara, vou só fazer um... O professor Flávio foi quem viabilizou meu primeiro kit de implante da Neodente. Pensa, responsabilidade. Não, o Flávio Tanto que ele incentivou, né, essa parte. E o conhecimento que ele tem, não só protético, né, porque o Flávio faz as cirurgias, ele consegue passar muito disso. Na época eu fui atrás dele. Falei, Flávio, eu preciso de alguém para prótese, né? E tinham muitos professores que estavam encaixados e ele pegou e me indicou a professora Carla Zancopé, que no início ela estava iniciando ainda e é uma pessoa formidável nesse sentido, que me ajuda muito na prótese. E ela também, dentro dessas equipes que passaram pela BO, na parte da prótese, ela sempre foi achando profissionais que estivessem lá para poder valorizar o serviço. Então passaram ali na prótese a Thaís, passam ainda, eles voltam, porque o Caio já esteve presente, o Rodrigo, o Lucas, o Tiago, enfim. Agora hoje eu tenho o Fábio, tem a Carol, tem a Giovana também, que ela saiu um pouco da cirurgia, mas eu triei ela também para prótese, porque é uma pessoa que eu vejo um potencial, né? E aí o curso, Sérgio, ele funciona da seguinte forma, nós temos a parte teórica. Durante os primeiros 5 meses a gente corre com essa parte teórica para dar um embasamento desse aluno entrar em clínica o mais preparado possível. A gente sabe que nunca atinge o grau total de preparação, que isso daí vai ter uma curva de aprendizado que ele vai adquirir com o tempo. Mas aí a gente consegue
colocar esse aluno em clínica aí com 5 meses, mais ou menos 6 meses, e aí eles começam clínica de cirurgia no período da manhã, nas quintas e sextas, e à tarde as clínicas de prótese. Então, às vezes, uma provisionalização, um guia cirúrgico, alguma coisa, ela fica muito sincronizada. Entendi. Né? Ela fica boa de trabalhar. Uhum. A dificuldade de cursos, como você sabe muito bem disso, é a periodicidade. Como a gente trabalha e a gente só vai ter novo módulo no outro mês, Sim. isso causa uma certa morosidade no trabalho É um gargalo, né? precisa ser entendida. Né? Ela precisa ser entendida que a gente não consegue abraçar o mundo. O curso de especialização, ele começa que dia da semana e vai até qual dia da semana quantas vezes por mês? Ele começa quarta e seria até sábado, mas a gente coloca alguns horários noturnos, então aí a gente consegue compactar esse curso quarta de manhã. No início eles começam quarta à tarde e terminam na sexta à tarde, tendo aula na quarta à noite e na quinta à noite. Mas após 4 meses, a gente iniciamos as triagens, que começam nas quartas de manhã. Essas triagens são muito importantes, porque nas triagens a gente tem uma gama enorme, igual eu te falei, de 50, 60 triagens para 12 alunos, e aí eles conseguem chamar as cirurgias e consegue até uma troca entre eles, porque às vezes um já fez tanto protocolo, o outro já fez um que está querendo mais um caso mais estético, o outro já quer fazer uma cirurgia guiada, o outro já quer um zigomático, então você fala assim, poxa... Tem esse sinergismo, né, com a turma, né? Vamos distribuir isso aqui de uma forma que todo mundo faça o que goste. Que né? legal. Mas Trabalho legal. em equipe. É isso aí, trabalho em equipe. Pois é, então não dá muito tempo pra turma ficar à toa aqui em Uberlândia não, né? Quem for de fora vir pra cá querendo passear não vai dar muito tempo não, né? É corrido. Não, dá para conciliar, mas é corrido. Porque a gente nota que, por exemplo, os períodos de almoço, eles ficam estrangulados. O lanchinho, a gente já coloca um lanche ali depois da clínica de prótese, porque a gente sabe que o pessoal sai faminto para ter uma aula teórica. Então a gente fala, ó, toma um lanche aqui e já vamos para teoria. E eu tenho visto muita qualidade nesse, assim, eu não vou falar do curso, porque a gente vai estar, vamos dizer assim, elogiando o nosso trabalho, mas assim, eu tenho visto muita qualidade nos alunos, você entendeu? Quando eles estão absorvendo bem as informações. Absorvendo bem a tecnologia que está sendo implantada hoje, ela está vindo muito rápido. Então, uma cirurgia guiada, um planejamento de um escaneamento hoje que a BO fornece aos... Hoje o aluno na BO ele tem 3 scanners. 3 scanners. Olha só, 3 scanners. Ele pode... Foi bom o senhor mencionar isso aí. Foi uma luta pra gente, né? Foi uma luta e uma vitória, igual você falou. Nós temos... Impressora 3D. Impressora, nós temos... Então, assim, nós temos como oferecer o que ele quiser. Se ele quer, eu quero fluxo digital. Nós temos fluxo digital. E os professores estão muito entrosados quanto a isso, entendeu? Então começa a ter um trabalho que gera um fluxo linear, então todo mundo que entra ali naquele trabalho já sabe como que vai funcionar. E eu acho legal demais isso daí, né? Isso tem sido muito bom. Nós temos uma facilidade com os hospitais, né? Nós temos... Quando tem cirurgias de porte maior, né? Isso, eu levo... Ou os pacientes especiais. Levo alunos para os hospitais, tá? Eu sempre que tenho alguma cirurgia... Muito bem lembrado. Quando nós fazíamos assim, ainda nós fazemos, mas assim, com a cirurgia guiada, com o zigomático, a gente diminuiu demais os enxertos de calota, todas as reconstruções grandes, né? Mas eu sempre levo 2 alunos da atualização, 2 da especialização, e eles gostam, eles acompanham as cirurgias, né? Isso é muito bom. É muito bom. É muito bom porque muda o ambiente e isso, às vezes, no início gera um certo espanto para o aluno. Ele sair já é estranho ele sair do consultório dele para o BO. Eu falo que cozinhar fora de casa não é tão fácil. Né? Então, o refletor, o aspirador, tudo, até que ele se adequa ali, já modifica. E quando você leva ele para o hospital... Aí você tirou do habitat total. Peixinho fora da água. Então, eu acho interessante que eles entendam todas as abordagens que a gente pode ter, sabe? E nós podemos fornecer isso.
Isso é legal, né? Porque você dá a condição de ter a experiência, não é só Sim. falar em sala de aula que existe a possibilidade. É muito legal. Né? Se tem alguma cirurgia que ela entra, por exemplo, no curso de atualização em cirurgia oral menor, e esse paciente precisa ser realizado em ambiente cirúrgico. Aquela dupla que pegou aquele paciente, eles vêm fora do horário e vamos para o hospital fazer a cirurgia. Outro dia da semana, Outro né? dia da semana. E eles não acham ruim de vir da cidade e acompanhar e a gente realizar isso daí. Né? Muito bom. A gente não pode deixar o caso sem solução. Então, se ele consegue entender que o caso vai demorar um pouquinho mais, nós vamos ter que mudar de ambiente, mas nós vamos solucionar, quando ele tiver a experiência no consultório dele, ele sabe como resolver. Entendi. Né? Isso é importantíssimo. É importante. Pelo menos ele vai estar já sabendo os passos que tem que fazer para resolver o problema, né? A estrutura está muito boa, né, Sérgio? Hoje nós temos uma instituição fortalecida, né? A diretoria, eu não faço mais parte aí direto, igual você está hoje lá, de tesoureiro, o Everton. Então, assim, eu vejo que cresceu muito estruturado agora. A parte está muito profissional e eu acho que isso daí está muito legal. Né? Facilita. No começo é difícil implantar. Você sair do, vamos dizer assim, você colocar um certo profissionalismo dentro de uma instituição que gera tantos interesses, às vezes é difícil, mas agora você vê que está tudo funcionando muito bem. Né? As coisas estão rodando bem. Estão rodando bem. Temos planejamento de novos investimentos. Nosso presidente Everton é um João de Barro. Esse gosta, não, eu gosto demais. Ele realmente, eu tive a oportunidade de estar com ele num momento muito difícil da instituição. Você participou de reuniões difíceis, né? De parte financeira. E se a gente for falar todo mundo que ajudou aqui, o pessoal, o Lawrence, ele foi o nosso tesoureiro que deu uma organizada na casa, né, Lau? Não, eu junto com todos, né? Ele organizou a casa, colocou os pingos nos is, né? Eu brinco que eu fui tesoureiro porque eu faltei na reunião, né? Aí, quando eu cheguei no outro dia de manhã, eu vi que todo mundo, você é o tesoureiro. Eu falei, puxa vida, faltei, né? Mas, assim, foi muito bom. As pessoas, todos os departamentos da ABO, eles são muito dedicados, entendem, né? Entendem que se nós não estivermos todos num pensamento de um bem comum da instituição, nós não vamos bem. Nós precisamos que ela funcione. Todo mundo depende de que as coisas corram da melhor maneira possível para continuar. Vai se encaixando. Eu peguei realmente um período dessa tesouraria, num período que nós pegamos pandemia, um período que os cofres nós estávamos com uma certa dificuldade, né? Mas você lembra, e nós conseguimos devagarzinho, fomos negociando, fomos conseguindo resolver. Hoje, eu já tive a oportunidade de ver a BO na época de ouro mesmo, e já tive a oportunidade de vê-la numa época muito ruim, né? Então, hoje eu acredito que nós estamos... Passou o sufoco, né? Estamos numa fase muito boa, tá? Uma fase muito boa, porque as pessoas que estão ali, você só vê coisa que traz uma energia boa e que melhora. Você chega a uma sala de aula nova, é uma tela nova, é um elevador que se coloca, é uma pintura, é uma modernidade, e eu acho que estamos no caminho muito bom. Muito bem posicionado esse comentário, porque um dos motivos do podcast é a gente também tá passando essa informação para aquele colega que às vezes escutou de uma outra pessoa que não tinha conhecimento de causa, algo que distorcia a imagem da ABO nesses momentos difíceis. Sim. E quem não conhecia o momento mesmo de verdade, né, às vezes possa ter criado um julgamento injusto. Né? E eles saberem que a ABO melhorou, já é um sinal de que teve um comprometimento. Foi difícil. Né, de lá para cá. Foi difícil. Nós implantamos o compliance, né? O compliance foi uma coisa que parece que não está funcionando, mas ele está lá no fundinho ali. Todo mundo está tendo a atenção. Nós melhoramos a parte jurídica e isso deu um suporte melhor. E nós melhoramos para os alunos, né? Os alunos têm uma condição de ter uma estrutura melhor hoje. E eu acho que cada vez nós vamos conseguir melhorar. Com certeza. Né? O trabalho não vai acabar nunca.
Eu voltando só, Sérgio, lá quando com o Marcos Dib, o Rádio, o professor Ailton, o Rogério, seu pai, todos, assim, a velha guarda, né, da BO, ela fez aquela estrutura, ela entendia que a gente tinha um potencial de ter uma instituição forte. Eu não conheço e eu recebo direto professores convidados no curso que quando eles veem a estrutura da BO, eles falam, eu nunca vi uma BO dessa forma. Nossa, foram muito à frente do tempo, né? Quando A idealizaram BO, a ela está construção. muito estruturada. Igual falando, nós passamos um período muito crítico. E esse período nós temos que valorizar quem esteve lá, que conseguiu estar junto. Com certeza. Foi apertado, né? Se não tivesse toda essa estrutura, né? Um auditório, se não tivesse tido várias salas, né? A BO tem 3, 4 andares, né? São 2 prédios. A estrutura é muito boa. Né? E isso deu condição até da gente acolher algumas faculdades que chegaram em Uberlândia, de odontologia, até ter um período de adaptação aqui na cidade. A gente acolheu essas faculdades, ajudou muito as duas instituições, né? Você vê a estrutura que tinha. A ponto de nós estarmos com 4 clínicas, e sendo que essas clínicas, elas já estão ficando pequenas, né? Você vê que a clínica, eu estou colocando 4 porque tem algumas cadeiras isoladas dentro de uma outra sala, ou outra sala de DTM, ou uma sala de laboratório de prótese, mas nós temos 2 clínicas com 12 cadeiras, uma clínica com 6 cadeiras, e nós já estamos vendo a necessidade de ter mais clínica. Olha só. A gente já caminha por ali pensando aonde que a gente vai construir mais uma clínica, né? O módulo, amanhã estou começando um curso de especialização, né? Se alguém estiver assistindo aí, estou aguardando vocês amanhã à tarde para a gente iniciar. E já o módulo de novembro, para você ter uma ideia, eu vou fazer 2 módulos em novembro, simultâneos, porque nós estamos com as dependências todas cheias, todos os cursos. Esse problema é bom de resolver, né? É bom de resolver, né? Você tá com tudo cheio, fala, poxa, antes você chegava no... Não, põe nesse curso tal dia que vai ter... Não temos. Tá tudo realmente muito cheio e estamos trabalhando no sincronismo ali. Eu fico orgulhoso de falar da BO, Sérgio, porque, igual eu te falei, porque a gente tá ali, eu via desde quando surgiu o prédio, né? Então, assim... Fico orgulhoso de ver que a gente está conseguindo ter uma estrutura que seja forte, né? Eu te entendo, Lau. É uma forma da gente ver resultados e legados que, de uma certa maneira, a gente está deixando para a odontologia uberlandense. Sim. Não é segredo para ninguém que a nossa diretoria da BO, ninguém tem salário. Não, ali ninguém tem salário lá para dedicar o tempo, para queimar fosfato lá e resolver os problemas, né? E nem por isso você vê ninguém reclamando. E todo mundo feliz. Todo mundo trabalhando. Porque sabe que tem um network que a associação nos proporciona. Tem, gente, o benefício de você receber, às vezes, ali pacientes que em outras situações não teriam condição de ter o tratamento aqui na região. Não estou falando em Uberlândia. Uberlândia é região com tratamentos complexos e que lá ele pode entrar por ali, que em algum lugar ele vai ter a solução para o problema dele de maneira acessível. Sim. Né? Porque os tratamentos lá são subsidiados. Muitas vezes, nos cursos ali, é preço de custo. Sim. É o custo para manter a luz ali, para manter as coisas funcionando. E para o aluno ter o caso. Né? E ter o caso. Para o aluno ter o caso, às vezes. A gente faz o caso para não ter lucro, mas que o lucro é o conhecimento que o aluno teve de poder trabalhar naquele caso. Às vezes não são casos que chegam com rotina, mas você fala, olha gente, esse caso aqui a gente quer que vocês acompanhem, né? Acho muito válido isso daí, a título de conhecimento, né? E sem contar a parte humana de você estar atendendo um paciente que às vezes não teria essa condição, né? E a gente está podendo trazer para ele esse trabalho. Com certeza. Olá, a gente falou muito da implantodontia. Vamos falar agora da oral menor. Oral menor, esse curso é legal, fantástico esse curso. É. Eu sou suspeito. Sou suspeito porque
A gente pensa assim, né? Pô, vamos lá. Nós tínhamos um curso de especialização. O professor Mariano era o coordenador. Em bucomaxilo. Em bucomaxilo. Uma especialização que até hoje ela é solicitada, tá? Inclusive é um dos projetos que eu, em off aqui antes, falei com você, que a gente tem muita vontade que agora a gente comece novamente. Mas, às vezes, a pessoa trabalhar uma especialização em traumatologia e bucomaxila, ela demanda de muito tempo. Ela tem que ficar aqui em Uberlândia uma semana, ter plantões em hospital, né? Que muitas vezes ela não tem esse tempo. E aí, com o curso de atualização, que nós trabalhamos 10 módulos, a gente aborda diferentes assuntos da cirurgia oral, não só da cirurgia ambulatorial. A gente aborda assuntos que são maiores, mais complexos, mas que eles tenham a ideia do que é aquilo ali, né? Cirurgias, vamos dizer assim, pequenas cirurgias ortognáticas, expansão rápida de maxila, uma mentoplastia. A gente sempre conversa algum assunto, fraturas, você mesmo ministra lá a parte de fraturas com o terceiro molar. E esse curso, o que eu acho ele fantástico quando eu falo isso? É porque ele é muito imediatista. Ele é um curso que o aluno vê a teoria, ele faz a clínica, e no outro dia ele está fazendo no consultório dele. Eles me ligam, né? Professor, eu tô com esse caso aqui, se eu abrir o WhatsApp aqui agora, tenho certeza que tem umas 3, 4 radiografias aqui, e discutindo planejamento. Tenho certeza absoluta. Ou de alunos que já passaram, ou alunos que estão entrando, eles querem discutir os casos, e eles vêm e fazem. E isso eu falo, olha, esse curso aqui não é o curso que nós estamos discutindo a célula, nós estamos discutindo a biologia, a reação inflamatória, não. Esse daqui é uma atualização. Você viu, teve dificuldade, você tirou sua dificuldade na clínica, na hora da cirurgia, pegou, vamos dizer assim, o macete, entre aspas, ou de um instrumental que você não conhecia, ou de uma manobra cirúrgica que você não conhecia, ou de uma posição de mão, e agora você está fazendo no seu consultório e seu tempo cirúrgico está só diminuindo. Diminui. Né? Eu demorava aí 2 horas para fazer 4 terceiros molares, agora eu estou fazendo em 50 minutos, eu falo aí. Já a vitória. E eu vejo isso nas clínicas, né? Porque um pega um horário de manhã e o outro à tarde. Aí no começo eles gastam aquele tempo da clínica. Aí de repente... Professor, posso marcar 2 cirurgias? Já começa a mudar. Poxa, então, entendeu? Isso é gostoso. Com certeza. Né? Eu acho vai legal. aprimorando a técnica, vai refinando ali, né? Já sabe os passos seguintes. É como eu te falei, não só eu, a Anne, o Gleison, a Giovana, na parte de cirurgia, a gente vibra com a evolução. Porque a gente fala assim, a gente às vezes fica aqui quieto, sem ir lá, só para falar assim, olha, já tá tirando, já vai sair, já, né? Fica torcendo, mas é muito bom. É isso aí. Ô, Lau, e assim, não é porque é o curso de atualização que eles não vão ver cirurgias complexas, né? Não, eles se a cirurgia surgir... Eu tô comentando porque às vezes tem pessoas que falam assim, cirurgia de atualização eu vou só tirar a raiz residual, vou só... Não. Nós temos tirar dentes que não estão inclusos, né? Que é o dente que está dentro do osso. São cirurgias... eu digo assim, do básico da cirurgia ambulatorial, a gente consegue... abordar todos os temas, tá? A gente consegue desde os terceiros molares, as cirurgias paraortodônticas, paraendodônticas, cistos maxilomandibulares, tumores. A gente consegue apresentar tudo. Apresentar tudo, você entendeu? Agora, as cirurgias que surgem, elas sempre são uma incógnita, porque a gente não sabe quando vai ter a demanda, né? Mas consegue fazer muito, e muita cirurgia que muitas vezes até parece que vou citar um exemplo, por exemplo, bichectomia. Há 3 cursos atrás, 3 edições atrás, eu tive que pedir para eles pararem de fazer, porque era uma demanda enorme de bichectomia. Hoje a gente já saiu dessa, vamos dizer assim, dessa onda, né? E às vezes algumas cirurgias, elas são momentâneas e eles querem fazer só aquilo ali. Então, hoje eu vejo que a gente abrange a parte de pediatria muito boa da BO também, lá com a professora Marília. Ela também traz muitas cirurgias menores. Nós temos uma facilidade, Sérgio,
que hoje a gente tem analgesia inalatória na BO, nós temos 2 equipamentos de analgesia inalatória, então dentro da cirurgia, se eu vejo um grau de ansiedade um pouquinho maior, eu já entro com analgesia inalatória. Na pediatria, a mesma coisa. Ou seja, o aluno nem está fazendo o curso de sedação Não. e tem a oportunidade de passar pela experiência Eu ter o paciente abordo sedado. o tema, dou a aula, faço prática com os alunos para eles entenderem como que funciona a analgesia inalatória. E caso a gente não consiga a indicação correta da analgesia inalatória para esse paciente, se for um pouquinho mais profundo, a gente tem condição de levar o anestesista lá na instituição e ele fazer uma sedação endovenosa, né? Igual a gente tem feito nas cirurgias de zigomáticos, né? Então isso é um suporte muito bom, Então eu tenho anestesia local, eu tenho analgesia inalatória, eu tenho a sedação endovenosa e eu tenho o hospital se eu precisar. Então não vejo dificuldade nenhuma. Logística, né? Muito a bom. logística. Ô Lau, me fala uma coisa aqui. A gente deu para notar que a experiência tá vasta na área acadêmica e na área do consultório. Você hoje, após todos esses anos permeando aí em vários lugares, teve a oportunidade de viajar, ter experiência fora. A nossa cirurgia aqui de Uberlândia, mais especificamente com você, a experiência que você tem, como que você consegue ver a evolução que teve do término da sua especialização para os dias de hoje e como que vai ser o caminho daqui para frente? O que você espera para um futuro a curto prazo? Não vamos falar nem a longo prazo, não, mas a curto prazo, assim. Onde você acha que a nossa cirurgia vai estar daqui 10 anos, 5 anos? Essa experiência que você falou, eu tô há 32 anos em cirurgia, né? Então já tem muito tempo. 32 anos é uma caminhada. Eu lembro quando eu estava acompanhando seu pai uma vez falou uma frase, escovando a mão, e falou assim, poxa, já são 19 anos de cirurgia. E eu já tô 32, né? Eu falei, poxa vida. Mas o que eu vejo, Sérgio, é que a parte tecnológica, ela, como diz aquele ditado, não dá volta, capota, né? Assim, ela atropela. Muito rápido. Então, assim, hoje a gente tem facilidades que quando foi em 2001 lá, a gente estava fazendo planejamento de traçado predictivo, colando papel para fazer uma ortognática. O Dolphin estava iniciando, eu lembro de acompanhar o Dolphin em Chicago, ele estava iniciando lá, era o Dental Face, depois passou, eu lembro do Ricardo, mas o Luiz Fernando fazendo os planejamentos lá na Northwestern, lá com o professor Calau, e o Dolphin surgindo. Aí hoje, você que está sempre ali junto com o planejamento virtual ali, você já viu as ferramentas que você tem condição de mostrar para o seu paciente, né? Do ponto de vista de implantodontia, a cirurgia guiada, ela é uma cirurgia que ela proporciona profissionais que às vezes teriam uma dificuldade imensa de fazer um descolamento, para se instalar uns implantes em áreas limites, a pessoa fazer uma cirurgia sem retalho. Isso é um benefício gigante. Um benefício gigante. Se você fizer e cumprir corretamente os passos preliminares de uma cirurgia guiada, fazendo um bom escaneamento, uma transferência de arquivos e fazendo vamos dizer assim, um guia que seja um guia fidedigno e trabalhar direito, você vai conseguir, né? Então eu vejo que eu não sei onde vai parar, não. A inteligência artificial, eu não sei onde vai parar. nesses planejamentos, né? Eu não longe de mim chegar para você e falar, eu acredito que isso vai assim. O que eu vejo é que está sendo facilitado. Você entendeu? Está ficando mais fácil. E eu vejo mais seguro, né? Eu vejo um futuro muito bom da implantodontia para o pessoal trabalhar no fluxo digital com mais segurança e mais facilidade. A impressora 3D hoje você não precisa mais fazer uma prototipagem que você enviava. Hoje você consegue, através da impressora ali, fazer um guia para você fazer uma cirurgia de modelo. Então,
Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito. E tem uma coisa boa, né? Que assim, eu digo, gente nova e tecnologia é uma coisa que funciona muito bem, né? Eu vejo, Com certeza. eu vejo meus meninos, né, Sérgio? Porque hoje eles arrumam minhas aulas, né? Falo, ó, Você Miguel, contratou dois Inácio, funcionários bons, então. falei, eu preciso que vocês me organizam isso, tal, faz essa mudança pra mim, tal, tal. Tudo é muito fácil, né, pra eles, né? Ah, Com certeza. não, para isso aqui, poxa, é muito fácil. Não, só faz pra mim, por favor. Né? É Aham. muito bom. Eu vejo que na parte de tecnologia, a odontologia deu um salto na questão de materiais, na questão de... Nós tivemos uma pandemia, então, assim, é importante... Nós não tínhamos ideia o que era uma pandemia. É, Né? Nesse momento da pandemia, difícil. eu estava na diretoria lá com o Everton, cada dia era uma norma, cada semana era uma vivência. Uhum. Então a gente não sabia se ia ter o curso ou se não ia ter o curso, ou quando tinha o curso, às vezes você mesmo estava com problema e não podia estar junto, Uhum. né? Então, assim, eu acho que esses momentos que nós passamos, eles melhoraram muito a parte de biossegurança, sabe? Nós Uhum. tivemos como diz, Um arroxo, um né, na arroxo de exigência ali. explicar, falar, olha, se vocês não souberem levar uma biossegurança, você vai ter um problema. Então, não era só o Covid, né? As hepatites. Então, a gente tem que entender que na área de saúde, o cuidado nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. A A segurança, segurança. o, os- o checar duas vezes, tudo, Isso. né? Ser cauteloso, ser nada muito rápido, com certeza. E aí, dentro do que você falou, Sérgio, você perguntou para mim o que eu vejo de mudança. Eu vejo essa parte tecnológica, né? Uhum. Mas aquele cuidado lá do Dr. Mariano, que a gente falou lá no começo, com o paciente, o olho no olho, de você poder estar olhando, estar cuidando, estar ligando para o paciente, estar entendendo como é que ele está passando Uhum. no pós-operatório, esse não vai mudar nunca. Você entendeu? A parte humana, acolhimento, Isso, né? isso não vai mudar. Então, isso assim, você tem que ter, Uhum. né? Tem que ter para não ficar uma coisa mecânica. Nós estamos tratando de um ser humano, É, né? com certeza. A valorização é a personificação, né? Você trabalhar aquilo ali de maneira individual, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma expectativa, cada um tem uma dor, né? Ele tá fazendo aquilo por um motivo. E você só volta aonde você foi bem tratado. Tá? Você só volta ou indica onde É. você foi bem tratado. Você não vai. Eu não acredito que a BO hoje tem esse banco de pacientes porque ela faz a um custo que seja um custo acessível. Não, também. Mas eu acho que o tratamento de todos os alunos, coordenadores, funcionários, com os pacientes, eles fazem que essa teia, né? Essa Uhum. net aí, que ela consiga ficar mais fortalecida. Porque o paciente, ele não indica um outro conhecido, ou um parente, ou um filho, para poder falar assim, olha, vai lá e faz, se ele não vê É. que não E foi bem é isso mesmo. atendido. E lá não é raro a gente escutar, ó, como que você chegou? A gente pergunta, né? Como que você veio até a BO? Eu falo assim, não, minha família trata aqui há muitos anos, Isso, né? eu tenho. É. Eu chego na BO, eu vejo os pacientes, Dr. Lawrence, assim, no caminho para a clínica, né? Você ainda não chegou no local ali. Ele, Dr. Lembra Lawrence, de mim? vamos conversar, lembra do meu caso e tal. Eu falo, Uxi, vamos lá. Mas isso é gostoso, eu acho bom, né? Eu acho que é isso que eu falei para você. A parte Uhum. de tecnologia sem largar, vamos dizer assim, fora a parte humana. Isso é muito importante. Né? A gente que trabalha, a gente que consegue enxergar esse lado humano de todos os pacientes, eu acho que eles sentem isso, né? Às vezes não precisa identificar ali no primeiro momento, mas depois, quando passa aquele medo, quando passa aquela ansiedade, porque ninguém chega no consultório, na clínica ali falando assim, eu quero fazer uma cirurgia. Não, de jeito nenhum. Alguém falou pra ele num momento anterior, né? Falando assim, ó, você vai precisar fazer uma biópsia, você vai precisar Sim. fazer um terceiro molar que tá em íntima relação com o nervo alveolar inferior. E é perigoso você ficar com falta de sensibilidade. Aquilo ali sim. já alimenta uma angústia, já alimenta um estresse, já alimenta
que ele interioriza esses sentimentos e para ele, muitos deles, para sentar na cadeira já com uma cadeia hormonal já desencadeada e que Sim, foge dos padrões, né? sim. Então, O, o seu pai sempre falou o seguinte, que o preparo psicológico do paciente, ele equivale a uma medicação que ele tome para poder ficar mais tranquilo. E o que que era esse preparo? É o acolhimento, é você receber, é você entender as dores do paciente, é você trazer para ele a confiança do procedimento que vai ser realizado, né? Sem mentira, seriedade. com seriedade e transparência, mas explicando que aquilo lá não vai gerar uma dor, que vai gerar um incômodo, e é transitório. Logo ele vai estar bem. Logo você já está comendo Tem seu churrasco, recurso. você já vai estar tranquilo. Agora, nesse momento, É. nós vamos fazer isso, mas você não vai sofrer, né? O paciente precisa ouvir isso. O paciente precisa ouvir isso. Qualquer um. Não é porque é de curso, porque é do seu consultório. O paciente precisa sentar com você e ouvir de você. Falar, olha, a criança, ela que é muito sincera, vai doer, né? Você tem que... Até porque, né, Lau, a gente faz isso todo dia, né? Todo dia. Aquele paciente que tá indo ali é a primeira vez que ele vai fazer aquela cirurgia. Exatamente. O que é rotina Né? pra gente, pra ele é um outro mundo, né? É isso mesmo. Eu acho muito bom isso daí a gente nunca esquecer do que... Porque pra você, poxa, eu já tô em tal mil cirurgia aqui já fazendo a mesma coisa, tal, aí de repente você vê que o paciente está ansioso para aquilo ali, né? Se você consegue trazer uma confiança para ele ali naquele momento, nossa, é muito bom. Uau, show de bola, cara. A gente vai entrar agora no terço final do nosso bate-papo. Vamos lá, tô falando muito. Ó, eu espero que... Ó, tá show de bola, viu? Tá show de bola. Eu acho que eu acho que esse projeto promete, viu? Certo. Acho que a gente vai passar vergonha um pouco no começo ali, Normal. aprendendo muito sobre Fiquei bem à vontade, a sabe? metodologia, mas o intuito é a gente melhorar, evoluir sempre. Eu fiquei bem à vontade, porque sabia que você iria estar conversando e a gente já tem, assim, uma tranquilidade de conversar, igual você falou, estamos aqui conversando como se estivéssemos em outro local. É isso mesmo. Tá? Tranquilo. Olá, agora sim, eu queria sempre aqui nos nossos bate-papos fazer com que aqueles colegas, Sim. independente da área que eles atuam, chega um estágio da nossa carreira que parece que assim, a gente tá lá fazendo já 10 anos, parece que vira uma chavinha. Depois a gente passa para 20 anos de profissão, vira outra chavinha. Sim. 30 anos de profissão, vira outra chavinha. E assim vai. Porque aprender técnicas é assim, a gente vai vendo as coisas hoje em dia na internet, a gente lê um artigo, muda uma técnica, faz uma variação de técnica, né? Sim. As atualizações, igual tem os softwares, a gente vai sendo atualizado, a gente Os está atualizando. atalhos, né? Isso. Um instrumento novo que lança. Sim, sim. Um retalho diferente numa situação que a gente nunca imaginou, medicamentos novos, é sempre isso. Mas tem hora que a gente enfrenta situações com pacientes, às vezes antes, no momento de consulta, ou às vezes ali no momento de procedimento cirúrgico, e no pós-operatório, que você fala assim, gente, esse cara aqui, ele não está sendo tratado só por mim. Tem alguma coisa maior aqui, uma fé, um amparo, algo diferente que também ele precisa... Você consegue identificar alguns casos isso? Assim, não estou falando do ponto de vista religioso em si, mas assim, algo diferente que está ajudando aquela parte energética, né? A boa energia, né, Sérgio? Olha... E às vezes você tem que mentalizar alguma coisa ali, assim, não, vamos focar em coisas boas, vamos... Não, eu vejo muito isso, a gente estava conversando antes das cirurgias, né, e poxa, foram tantas cirurgias complexas acompanhando seu pai, e eu via
parecendo que nós estávamos fazendo uma coisa com uma leveza tranquila, que fala, gente, esse problema aqui é um problema enorme, nós estamos tirando aqui um osteosarcoma, estamos fazendo uma cirurgia de reconstrutiva com ilíaco, cirurgia de 5 horas. E igual eu te falei anteriormente, quando a energia é leve, parece que você pegou um transe ali e você está fazendo aquele procedimento e acabou e não te desgastou, né? A cirurgia, ela precisa ser... A gente tem que entender que nós estamos fazendo um bem a alguém, né? A gente vê isso principalmente nas cirurgias que a gente faz por caridade, né? Quando você faz alguém para ajudar uma pessoa que não tem condição, você fala assim, poxa, que bem que eu fiz, que a pessoa vai usufruir disso daqui, vai parar de ter uma dor, ou vai ter condição de ter uma melhor qualidade de vida, vai mastigar, e é muito bem recebido, né, Sérgio? É muito bem recebido. Então, assim, coisas que você faz para o bem, ela só te traz o bem, né? A gente vê que ela só te traz o bem. E eu vejo que o poder da cura, ele é um dom muito importante, sabe? O poder da cura. Eu passei por um procedimento cirúrgico há pouco tempo, uma cirurgia aberta, cardíaca, e Deus me orientou que eu te fizesse o exame, dei sorte, enfim, não vamos entrar por esse lado. Mas, fique à vontade. Mas o que acontece? Quem me operou, um grande amigo meu, o Dr. Paulo, o Dr. Cláudio, amigo mesmo, e assim, o fato de você ver que a expectativa de vida, ela vai aumentar porque alguém tocou, fez um procedimento em você, é maravilhoso, né? Ele já é a presença de Deus, eu penso assim, a mais clara, né? E a cada momento que a gente faz um procedimento em algum paciente, a gente está deixando um bem ali, né? Então, por isso que eu te falo, a confiança que o paciente tem que ter de deixar você fazer. Eu sempre falo para os nossos alunos, o mais importante que nós temos são os pacientes que estão nos procurando aqui. Nós não teríamos o curso, e as pessoas, elas estão vindo aqui deixando você intervir. Então, ela não te conhece, mas ela está deixando porque ela precisa, né? Então, o poder da cura, eu acho ele uma bênção que Deus deu de uma pessoa conseguir curar a outra pessoa. Eu acho maravilhoso, né? Eu acho que, não entrando para esse lado religioso que você falou, mas a gente consegue ver Deus em tudo aí. Né? Com certeza. Né? O fato dele dar a condição, dele proporcionar o conhecimento para o ser humano ajudar outras pessoas, já é uma condição... Tô com um menino fazendo medicina e tem conversado, tem um irmão que é médico também, converso muito com ele, assim, sabe? Falo, poxa, é fantástico, cara, você tá chegando, você tá morrendo de dor. Não sei, uma cólica renal. Você vai lá, resolve o problema da pessoa. Nossa, eu já tive. Poxa, então, você sabe, isso pode ser uma dor de dente, pode ser... A dor, a dor, né? Eu acho legal, muito legal o poder da cura. Fica numa parte muito... se a gente entrar muito utópica, mas ela é muito importante, né? É isso aí, meu amigo. Bom, a gente comentou muito aqui da sua trajetória. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você gostaria de falar? Não, Sérgio. Para os nossos amigos, para os nossos colegas. Não, eu queria agradecer, né, cara? Passa uma mensagem, então, para essa turma nova, para essa nova geração que pode ter a oportunidade de estar passando com você lá na ABO. Ah, tá. Comigo é um prazer. Se eu puder ter a oportunidade de receber essas pessoas que queiram aprender alguma coisa de cirurgia ou de implantodontia dentro da nossa condição, a gente vai fazer de tudo para poder estar passando. Recebo muitas ligações ou mensagens, né, de pessoas que antes de entrar para o curso, elas perguntam, olha, eu quero saber se o curso abrange isso, eu quero saber como que é o curso. Tem paciente, né? O pessoal tem muita preocupação disso. Então, assim, meu WhatsApp é sempre aberto para poder esclarecer essas dúvidas e a gente acha muito bom. Isso aí. Isso é bom porque a gente está relacionando com pessoas, isso é uma coisa boa para a vida da gente, né? A gente está sempre ativo, né? Mas será um prazer receber. Mas eu
gostaria só de uma palavrinha para eu fazer os agradecimentos aqui da minha equipe, viu? Porque eu falei deles rapidamente aqui, mas eu... Muito justo. Não, então, eu agradeço muito, eu te incluo dentro da equipe, viu? Porque você tá dentro dos flutuantes, que eu sempre vou lá Estarei sempre. E busco, né? Então, assim, a Anne Ângeli, que está comigo há muitos anos, o Gleison, que foi um aluno do curso de especialização que a gente trouxe, a Giovana, que foi uma aluna da especialização que a gente trouxe, ela está terminando o mestrado, o Gleison terminou o mestrado. O suporte da Carla, que é impressionante, da parte de prótese, né? Ela está lá hoje com a Carol, com o Fábio, que é uma pessoa que fantástica, cara, tem um conhecimento enorme, veio agregar demais dentro das cirurgias guiadas. Nós tivemos a oportunidade dos últimos cursos poder oferecer esse serviço com esse suporte bom. E todos os outros que eu às vezes me esqueço aqui, mas que são importantes. A minha equipe de consultório, que também soma muito para mim, tá? A Oral Clínica lá, onde eu tô com a doutora Gina, a doutora Patrícia, a Val, a Ana Flávia, todo o suporte de funcionários. Eu não posso deixar de falar da Elaine, que é meu... Direito, esquerdo. O pessoal brinca que ela vai abrir um consultório na frente do meu lá, meus pacientes vão todos para lá. Porque é uma pessoa que ela tá ali junto no suporte, os meus alunos pegam o WhatsApp dela para conversar, para perguntar coisa de esterilização e tudo. Show. Enfim, assim, eu queria agradecer a todos, tá? Não, isso. E você comentou que a gente depois, o nosso editor, depois, na hora de fazer isso, vai colocar o contato do WhatsApp, do Instagram, para o pessoal também fazer um contato pessoal, se quiserem procurar pelo consultório ou pela escola, para eles ficarem à vontade. Eu agradeço. Apesar de não ser tão ativo, né, na rede social, tem esse problema, mas a gente sempre que faz chegar informação. Faz chegar informação, tá? Eu tô tentando cada vez mais estar ativo com vocês para não deixar... Rapaz, você tá ativíssimo. Olha como você tá aqui no ABO. Você parou a chavinha no 30. Você falou 10, 20, 30 anos. Eu tô querendo ver a chavinha do 40, hein, Sérgio? É isso aí. Eu acho que meu pai tá com 74 anos. Tá ativo. Então. No ritmo dele, sem correria louca. Mas tem um dia que ele corre ainda. O fato de... é um exemplo que a gente não para. Né? Sempre que a gente tiver vontade, tiver condição física, tiver condição mental... pra gostar da odontologia, né, Sérgio? Porque isso é uma coisa assim... Quem gosta entende o que eu já tô falando. Porque eu tive um conselho de um amigo que ele falou para mim uma coisa há poucos anos atrás que eu levo isso comigo. Eu falei, poxa, a gente tá há muito tempo, né? Tá quase parando, né? Odontologia, né? Aquela conversa assim, triste, né? Parecendo que tá aí. Ele falou assim, Laurence, agora que a odontologia ficou fácil, nós vamos parar agora, não, agora que ela ficou fácil, vamos lá, vamos caminhar, agora que ficou mais tranquilo, você já não tem tanta dificuldade, ainda tem tudo de tecnologia para poder fazer, então nós temos que aproveitar e levar essa odontologia aí pros que virão, né? E essa profissão nossa é muito abençoada. Muito boa. Muito abençoada, não tem como a gente ficar sem, não. Sou muito feliz de ter feito odontologia. Quem às vezes me pergunta, né? Eu tava com meu filho pensando que ia fazer odonto, eu até... Miguel. O Miguel falou que ia fazer odonto, eu dei até eu falei, poxa, que legal. Sabe aquele gás assim, falando, vou esperar esse cara chegar, né? Tal. Aí o meu irmão, que é médico, me roubou ele, né? Fala assim, porque o Glicério foi acompanhar as cirurgias lá e acabou indo para medicina. Mas eu falo assim, a odontologia, você fazendo ela com vontade, gostando, ela é muito prazerosa. Ela não é um trabalho que você faz assim, nossa, que dificuldade. Não, você vai... Pô, é bom ir pro consultório, não é, Sérgio? É bom. É bom. Você sabe disso, que eu tenho a mesma vontade. A minha esposa, Priscila, vou citá-la aqui, Sim. Ela fala que... Fera dos concentrados aí, sanguíneos. Mais no começo, quando a gente começou a namorar, no começo do casamento, a gente saía de férias
E foi ela que me apresentou mais as praias do Nordeste. Sim, sim. Eu não conhecia. E aí a gente ia para os lugares assim, dava assim 2, 3 dias de viagem e eu soltava um comentário assim, nossa, que vontade de operar alguém, que vontade de fazer isso, aquilo, né? Ou de ir pra fazenda. Mas enfim, a gente tem essa... Parece ter um motorzinho aqui dentro da gente que faz a gente ficar dependente Quando de deu uma semana fora, não você é exagerar. fala assim, eu já opero. Entenda que eu não tô... não é essa questão de exagerar, mas é uma questão assim de saber que tem uma força dentro da gente que faz a gente gostar do que estamos fazendo. Isso é bom. É ótimo, é excelente. Muito bom. É. Fazer o que gosta, você não faz com pressão. Você faz mais leve, né? É. E eu acho que ninguém consegue fazer tanto tempo igual a gente tá se não gostar, né? Eu acho que logo você desanima, né? É isso mesmo, meu amigo. Sérgio, agradecer e só te aqui reforçando, caso haja alguma dúvida de alguém que esteja nos assistindo, que queira saber a respeito dos cursos, tá? Os cursos, nós, só para ficar mais esclarecido, nós estamos com um curso em andamento, que está no 14º módulo de especialização em implantodontia. Iniciando amanhã, esse que está iniciando amanhã, nós estamos com 12 alunos completos para iniciar. Né? Eu acho que sim, eu tenho que checar com a Thaisa, mas ela me disse que nós estávamos com 11 matriculados, parece que completaram os 12. Ótimo. O curso de cirurgia oral menor, nós estamos iniciando no próximo mês, agora em março. E um curso de atualização em implantodontia, que é um curso também que nós não falamos aqui, mas é um curso também que ele tem o mesmo imediatismo da cirurgia oral que você já leva para o consultório, porque às vezes a pessoa não quer fazer a especialização em implantodontia, ela tem a atualização, um curso um pouquinho mais, um box um pouquinho mais, né, fechado aí para poder fazer. Ou seja, tem como encaixar o perfil do aluno aí, né? Isso. Então a pessoa vê o que ela quer e a gente acha que temos assim muitas opções para poder. E esse movimento do aluno da atualização para especialização ele é muito natural, né, Lau? Eu tenho recebido alunos na atualização que vieram às vezes de especialização, que às vezes não fizeram a especialidade, fizeram a especialização há algum tempo e agora vieram para reciclar, sabe? Então no curso de atualização tem recebido. Agora a especialização é aquele curso completo, né? Aquele curso que você vai pegar a especialidade e vai destrinchar tudo e aí você vai definir o que você gostaria dentro dela. Sim. Né? Somos suspeitos para falar, mas eu gosto muito do curso. Ele está muito... Eu acho que agora nós estamos no 28º curso, tá? Opa. 28º. É muito curso de especialização. Foi muito implante colocado, hein? Foi muito dente. Foi muito terceiro molar extraído. Foi muitos alunos que passaram, sabe? Às vezes a gente encontra em outros locais, assim, é muito legal o carinho que eles ainda têm. Igual você falou, eu não sou um professor que tem a fama de ser, às vezes, um pouquinho na clínica, sempre mais ríspido, para poder que o aluno entenda que ali é o momento de operar. Mas quando você encontra, você vê o carinho deles com a gente. Tá? Porque a gente, às vezes, trouxe para a vida deles alguma coisa que agregou. Isso aí. Né? Professor, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Que possamos ser abençoados aí, continuar com os nossos trabalhos. Deixando esse legado, que o senhor possa passar aí para muitos e muitos profissionais de novas gerações, essa filosofia de trabalho que deu para a gente conhecer aqui através desse bate-papo. Muito, muito feliz pelo fortalecimento da nossa instituição, tá? Hoje a gente está muito tranquilo, então assim, estamos bem dirigidos lá e eu estou à disposição até quando eu ainda for útil para poder trazer o conhecimento, né? A gente está aí à disposição e quando for possível a gente está aí trabalhando. É isso aí, professor. Que assim seja, então. É isso aí. Pessoal, agradeço. Então, encerrando aqui mais um bate-papo de qualidade superior com o nosso professor Laurence.
Foi meu professor que me ensinou a fazer incisão de cauda Eunuch. Opa, aí ó, alguma coisa a gente consegue passar, tá vendo aí? A gente não esquece das coisas, né? Aqui, mas já aprendi tanta coisa com você também, né, Sérgio? Então a gente, assim, a recíproca é verdadeira também. Né? Muito bom. Aqui, pessoal, se a gente for falar assim, o papo vai estender por muito tempo, né? São muitas histórias. Mas eu acredito que a gente conseguiu também passar a mensagem para todos vocês. Muito obrigado pela paciência, pela audiência, por estarem assistindo, nos escutando. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem em paz aí. E acompanhem o nosso programa do ABO Podcast. Muita novidade por aí. Tchau.